meu irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo 5, capítulo 3, aula 1. Maturidade intelectual e espiritual, parte 1. A maturidade intelectual, ela, como nós já comentamos em umas aulas anteriores, ela precisa andar em consonância com a maturidade espiritual, ou seja, ambas andam lado a lado. Vamos começar pela maturidade intelectual. O cidadão, o sujeito, ele nasce e, como nós dissemos, segundo Vygotsky, através das suas teorias de desenvolvimento da personalidade, a pessoa, a criança, ela nasce, então primeiro ela vai passar por uma formação intersocial, interpessoal na sociedade, nas relações, e depois o seu intrapessoal, tá? Então, assim, primeiro essa criança vai passar pelo estudo escolar, uma educação escolar, acadêmica, educação familiar dentro da família, o que a família, como se comporta, quais são os costumes, os hábitos, E por fim, todos os critérios, os valores, axiomas que os pais, ou tios, ou avós, ou um irmão mais velho, alguém que cuida dessa criança, vai passar para ela em relação a como se comportar no mundo e como se comportar consigo mesmo, A formação, a educação religiosa, que também vai auxiliar muito o ser humano, o sujeito, a se desenvolver dentro da própria comunidade religiosa, dentro de casa, como se comportar, como conversar com os outros, questão básicas de educação, enfim, comunidade religiosa também faz parte disso, Então, a maturidade como um todo, ela é para a formação do sujeito. A maturidade espiritual, ela não é algo deslocada, desligada da maturidade intelectual. Você vê que elas caminham juntas. A comunidade de fé vai ajudar a educação escolar, a educação familiar, nos modos de comportamento, de hábito, de costume, correções de hábitos errados, E então, assim, tudo isso faz parte de um crescimento. Então, elas estão associadas a todas as dimensões da vida humana. A maturidade, ela trabalha com todos os aspectos, toda aquela multidimensionalidade que nós falamos, Nos critérios políticos, nos critérios históricos, na historicidade da pessoa, na sua dimensão psíquica, enfim, A maturidade, ela tem de trabalhar, tanto a maturidade intelectual quanto espiritual, tem de trabalhar para o mesmo ser, para ter um crescimento e a transcendência, para a emancipação desse ser. Então, a emancipação intelectual, ela gera a emancipação do ser enquanto pessoa na sociedade, em casa, um filho mais autônomo, um filho que consegue se desenvolver melhor na sociedade, entende? Então, assim, isso tudo é muito importante, A maturidade na fé, eu contei a historinha lá do Kenneth Reagan, Então, isso daí, aquela história do Kenneth Reagan, ela, que vocês vão ver no decorrer aí do início do capítulo, quer dizer isso, A gente precisa se alimentar enquanto criança para se desenvolver e se tornar um adulto intelectualmente, um adulto moral, um adulto na fé, para que a gente possa cunhar o Evangelho como um suporte, como sendo algo de dentro do ser e não algo externo a nós. Mas o Evangelho precisa estar conectado ao meu espírito, ao meu ser, ao meu intelecto, Porque ele vai fazer parte dessa questão da maturidade, Um adulto equilibrado, um adulto virtuoso, Então nós precisamos deixar a preocupação de si próprio e a gente se tornar a manifestação, presença de Deus na vida dos irmãos, na vida das outras pessoas. Deixar os problemas pessoais, Os problemas pessoais existem, E a gente sabe que muitas vezes atrapalham na questão da evangelização, na questão de nos comportarmos bem no mundo, Se nós temos uma depressão, como isso atrapalha a vida da gente. Então, assim,
nós precisamos ver, muitas vezes a gente tem inúmeros problemas, né? Mas precisamos ver o que realmente é o problema, o que são sintomas e o que a gente tem de problema real, né? Então, o que é o problema real, o que são os sintomas e o que é a febre. A febre, ela é aquilo que o problema gera. Então, o problema está aqui, a febre aqui e os sintomas aqui. Esses sintomas, tanto a febre quanto os sintomas, são fenômenos, né? A febre é algo real, mas os fenômenos não. Entende? Então nós precisamos deslocar e purificar esses fenômenos, ir emancipando, distanciando, deslocando, minimizando, diminuindo esses problemas para então encarar o que realmente é o problema, para a gente poder ter como tratar e trabalhar esse problema. E de repente, se você não consegue fazer isso sozinho, de modo que a sua vida está estagnada, é necessário que você procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Para poder então tomar as rédeas da tua vida, do teu intelecto, para você poder então caminhar dentro dessa maturidade espiritual, dentro dessa maturidade também moral, né? Intelectual, certo? Agora, um outro tema que nós vamos tocar, é necessário então que a gente tenha essa maturidade para poder compreendermos um pouco a respeito dos textos bíblicos, né? A respeito do que a teologia vai se nutrir para poder explicar, para poder ressignificar na nossa vida. Por exemplo, a gente imagina que o autor foi inspirado e escreveu o texto bíblico, né? E então foi o Espírito Santo que passou aqui e ele praticamente psicografou o texto, né? Não, realmente não foi assim que aconteceu, né? Mas o texto, ele nasce de uma comunidade, né? Quando ali o povo de Moisés, né, eles começam a escrever os textos bíblicos, né? Anterior a isso, esses textos eram trazidos por meio de histórias contadas ali na fogueira, né? Como aquele ato pedagógico dos avós, dos pais para com os filhos, para com os netos. E assim era a forma pedagógica, né? A areté deles, a forma como a paideia deles se desenvolvia. Paideia é uma palavra grega que significa educação, né? Então, assim, era dessa forma que se desenvolvia ali no contexto hebraico, né? E então, quando depois de Moisés eles começam a transcrever essas histórias, as exegeses, as midrashis, então eles começam a transcrever de acordo ao que era contado pela comunidade eclesial, pela comunidade de fé, né? Então não foi diretamente um autor que foi lá e psicografou isso daí, mas que eram então histórias e fatos, né, que se sucederam, que aconteceram, que foi trazido de geração em geração e ali foi escrito, né? Em resumo, assim, grosso modo dizendo, foi assim que acontece, né? Então a gente encontra diversas divergências, né, dos textos bíblicos do Antigo Testamento em relação aos estudos exegéticos de hoje em dia, né? Só que isso tudo com muita cautela, com muita simplicidade, a gente vai então buscando métodos científicos para poder então desenvolver uma nova leitura, né? Sem, é claro, refutar a palavra de Deus, né? Também no Novo Testamento, as diferenças entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, né? Também as cartas de João, também o Atos dos Apóstolos, né? A gente percebe uma grande diferença entre aqueles apóstolos do evangelho sinóticos e os apóstolos que é trazido pelo Atos dos Apóstolos ou pelas cartas, né? Então, também da mesma forma existem essas divergências, né? Por quê? Porque os textos bíblicos não foram escritos do Novo Testamento, os evangelhos principalmente, né? Nem Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos, foi de fato escrito, né? Conforme Jesus estava ali passando e Marcos ia lá e escrevia: Jesus agora está passando, fazendo isso. Não, né? Não foi dessa forma. Mas anos depois da morte de Cristo, da sua ascensão ao céu, então aquela comunidade de fé, os discípulos de Marcos, em união, a igreja toda, né? Ainda que tenha sido Marcos mesmo que tenha escrito, né? É claro, mas de qualquer maneira teve uma certa influência, uma abordagem pedagógica daquele período, daquele tempo, daquela comunidade, né?
pessoas que puderam colaborar de forma mais produtiva, né? Então, assim, só que é claro que isso tudo é inspiração divina, inspiração do Espírito Santo, né? Que inspira essa comunidade, que inspira esse autor evangélico. O texto bíblico, a teologia ali, a própria teologia do texto, né? É escrita dentro da realidade de um determinado momento e período histórico, como a gente já falou, porque ela traz um significado e expressão da vida daquele povo, e é claro que é uma mensagem atualizada, porque a gente atualiza as traduções para que possa também fazer menção à nossa vida, né? E é claro que o texto bíblico e a teologia, né, em si, ela serve também para, destina-se à evangelização, né? Então por hoje é só, eu agradeço a presença de vocês nessa aula, certo? Até a próxima, Deus abençoe.